Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. Eu me chamo Dimas, sou professor de matemática do canal Matemática Simples e Prática. Matemática simples, simples, simples e prática. Simples e prática. Nesse vídeo trazendo para você a correção da questão 12 da prova da Universidade Estadual de Londrina 2023 dentro do tema Geometria Plana, área da circunferência. Veja que questão interessante. Leia o texto e analise a imagem a seguir. Uma resposta para os que creem na Terra plana é o argumento grego vigente há 2.500 anos que se baseia na sombra projetada pela Terra na Lua durante um eclipse lunar. Uma geômetra analisa a fotografia de um eclipse lunar e faz um esboço idealizado na imagem que observa. Para tanto, e utilizando seus conhecimentos matemáticos, constrói uma circunferência C1 de centro O e raio maior que zero. Em seguida, toma o diâmetro PQ e um ponto A na circunferência de modo que o ângulo AOP é reto. A partir daí, ela constrói uma circunferência C2 de centro A e raio AP. Por fim, sombreia uma região do esboço conforme a figura a seguir. Analise a alternativa que apresenta corretamente a área da região sombreada no esboço pela geômetra. Então, todas essas informações muito importantes, muito interessantes, porém só mostra a aplicação desse conteúdo na prática. Mas tudo que foi relatado aqui no texto está no desenho. São poucas as habilidades cobradas. Primeira delas, uma boa interpretação. Segunda, você saber a fórmula para o cálculo da área do disco. Terceira, Teorema de Pitágoras. O mais é raciocínio lógico. Olha, se eu for calcular aqui a área desse semicírculo, vou calcular em duas etapas. Primeiro vou chamar de A1, área 1. Essa parte aqui, ó, meio círculo, porque aqui é muito simples, né? Lembrando que a área de disco ou de círculo, como queira, é πr2. Eu vou calcular essa área 1 como sendo πr2 sobre 2. Por quê? Porque é só meio círculo, está dividido ao meio. Aqui já achei essa área. Porém, essa aqui que é mais complexa. Antes de partir para o cálculo da área propriamente dita, dessa meia-lua, eu preciso definir uma relação entre esse raio da circunferência menor, do disco menor, e o raio da circunferência maior. Chamei de R maiúsculo, o raio da circunferência maior, e de R minúsculo, o raio da circunferência menor. Qual é a relação que existe entre os dois? Olha, muito simples. Diz que esse ângulo é de 90 graus. Se esse ponto é raio, esse é raio, eu posso até fazer um quadrado aqui, olha, para a gente constatar que esse ângulo tem 45 graus, esse também, porque se esse é 90, 45 com 45 dá mais 90 e dá 180 graus, que é o que todo triângulo tem como soma dos ângulos internos. Se é um triângulo retângulo, porque com certeza absoluta isso é 90 graus, eu posso aplicar o tão útil Teorema de Pitágoras, que diz que hipotenusa ao quadrado, R1 ao quadrado, é igual à soma do quadrado dos catetinhos, R1 ao quadrado mais R1 ao quadrado. Então, R1 ao quadrado, raio maior ao quadrado, é igual a 2 R's ao quadrado. E aqui eu já achei o R ao quadrado, eu não preciso achar aqui o R sem ser ao quadrado, colocar raiz, não preciso. Por quê? Porque eu estou lidando com a área de disco que é πr2, né? R2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular isso aqui em duas etapas. Eu vou calcular como se fosse só um quarto do disco, e aqui eu já sei que o R1 vale 2 R's ao quadrado, então a área do disco aqui, ó, a área do disco 2, o grande aqui, ó, é igual 2 vezes π vezes raio ao quadrado. Por quê? Porque o raio do círculo grande é 2R2. Como a fórmula é πr2 para a área, 2πr2. Então, primeiro eu vou fazer o cálculo da área desse 1/4 de disco, porque se você observar aqui são 4 partes iguais. Olha, 1, 2, 3, 4. Depois eu tiro a área do triângulo, assim eu fico com a área da meia-lua. Então, a área do disco grande vai ser 2πr2. Então, se é 1/4 dele, eu vou dividir isso por 4, simplificando numerador e denominador por 2, dá πr2 sobre 2. Essa seria a área desse 1/4 do disco grande. Porém, eu tenho que tirar daí esse triângulo. Qual a área desse triângulo? A área de triângulo é
base vezes altura sobre 2. A base dele é 2Rs. Então esse R de cima com esse R de baixo, 2R, vezes a altura dele, que é R, sobre 2. Dá 2R quadrado sobre 2. A gente simplifica e simplifica. Fica R2, a área do triângulo. Então vou subtrair nessa área desse 1/4. Porque eu não quero a área de tudo, porque eu já calculei a área do meio círculo aqui, olha. Eu quero só a área desse pedacinho, que é a meia-lua. E aí eu peguei 1/4 do disco grande e tirei a área do triângulo, que é R2. Agora é só somar essas duas áreas. A princípio a área da meia-lua aqui, ó, do semicírculo, metade do círculo. Agora a área dessa parte aqui, ó. Então somando aqui é πr2 sobre 2, aqui πr2 sobre 2, duas metades dá um inteiro, né? Menos R2. Agora eu vou colocar aqui o R2 em evidência e voltar dividindo. πr2 por R2 sobra π. R2 por R2 é 1, porque todo número dividido por ele mesmo é 1. A alternativa correta é a letra D de Deus, bondoso Deus que abençoa a mim, que abençoe você e que nos abençoe a todos. E fique por aqui no canal Matemática Simples e Prática. Eu estou trazendo aqui nesse canal a correção das questões dos melhores vestibulares para que você possa assimilar muitas habilidades importantes na sua formação matemática. Aquele abraço! Se você gostou, dá um like. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.